Faz também o seu barulho para empurrar o time. A escalação na tela. Primeiro o Fluminense com o Fábio, capitão número 1. A linha de defesa tem o Samuel Xavier, camisa 2. Antônio Carlos, número 25, Martinelli, 8. São os dois zagueiros. E o Diogo Barbosa, o lateral pela esquerda, camisa 6. Meio de campo com os volantes, Gabriel Pires é o número 22. É novidade no time titular. Lima, camisa 45. Fluminense tem dois meias de altíssimo nível técnico. Paulo Henrique Ganso, camisa 10. E Renato Augusto é o número 20. E uma dupla de ataque hoje, fugindo um pouco daquilo que a gente tem visto no time do Diniz já há algum tempo. O Fluminense tem dois atacantes, o John Kennedy, 9, e o Cano, Herman Cano, número 14, mais ou menos, pelo menos em tese, como vem montado o time dirigido pelo Fernando Diniz. E aí estão os jogadores do banco de reservas do Fluminense, que tem desfalques importantes. Do outro lado, Tite. Técnico Tite, e a escalação do Mengão, a escalação do Flamengo para esta tarde de Maracanã. Rossi é o goleiro número 1. A defesa traz Wesley na lateral pela direita, camisa 43. Os zagueiros, Fabrício Bruno, 15. Davi Luiz é o 23. Ayrton Lucas, ex-Fluminense, é o lateral pela esquerda, número 6. Meio de campo com o Léo Ortiz, escalado como volante. Veste a camisa de número 3. Capitão Gerson é o 8. Lohan, número 19, aparecendo no meio de campo também, meia. 17 anos, personalidade de sobra. O trio de ataque tem o Luiz Araújo, camisa 7, o Bruno Henrique, número 27, e o Pedro veste a 9. Jogadores do banco de reservas também na tela do Premier. É o Flamengo jogando para se manter na liderança, para se manter na primeira posição, mesmo em tempos difíceis, com vários jogadores disputando a Copa América. Reunião dos jogadores do Fluminense, a expectativa pela reação. Do outro lado, a conversa dos rubro-negros também. O árbitro está aí na tela, é o Rafael Rodrigo Klein. Rafael Rodrigo Klein apita. O Rafael da Silva Alves, o xará dele, é o assistente número 1. A Mayra Moreira, Mayra Mastella Moreira, a assistente número 2. A arbitragem do VAR é do Rodrigo Guarizo do Amaral. Rodrigo Guarizo do Amaral é o responsável pela arbitragem de vídeo neste domingo de Maracanã. Nada mais clássico do que Flamengo e Fluminense em campo, 4 da tarde, Maracanã, 31 graus de temperatura. Você visita a cabine do VAR e vem bola rolando na sequência. Vamos juntos, tem Flamengo e Fluminense, tem Fluminense e Flamengo. Para você que estava nos acompanhando até agora no aquecimento via Globoplay, pode se mudar, pode não, deve se mudar. A bola rola em instantes ao vivo no Premier. Torcedores do Flamengo cantando para cada um dos jogadores a chamada escalação que vem das arquibancadas. Tem ali a conversa, a concentração. Do outro lado, jogadores do Fluminense já preparados, já distribuídos no campo. Rafael Rodrigo Klein, o árbitro. 11ª rodada é o Brasileirão. Bora, bora, bora de Brasileirão 2024. Brasileirão joga mais na tela do Premier. Na história dos confrontos pelo Campeonato Brasileiro, são 24 vitórias do Fluminense, 18 empates e 25 vitórias do Flamengo. Números que mostram o tamanho do equilíbrio, o tamanho da história que tem esse jogo. Quase tudo pronto, a saída do Flamengo. Teremos 1 minuto de silêncio no Maracanã antes da bola rolar. É um minuto de homenagem a torcedores, a figuras que representam essas duas equipes e que faleceram recentemente. É um minuto de silêncio, homenagem conjunta. Maracanã de portas abertas para mais um Fla-Flu. Saída do Flamengo, vamos juntos! Está valendo, sejam todos bem-vindos à sequência da 11ª rodada. É o Brasileirão 2024 tomando conta da tela do Premier. Levantamento feito pelo goleiro Rossi, já rebateu de cabeça o Renato Augusto, arruma o Léo Ortiz.
Adiantou demais o Lohan. O lateral é do Fluminense com o Diogo Barbosa. Comecinho do clássico, comecinho do clássico. Já apertado o Gabriel Pires. É novidade o Gabriel Pires. Ele chegou agora em 2024 ao Fluminense, não é mais um garotinho, já é um trintão. Se machucou, ficou um longo tempo se recuperando de lesão. Fez alguns jogos do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro e está de volta para tentar ajudar o Fluminense a sair dessa incômoda situação, o Gabriel. Renato Augusto, jogando ali perto dos zagueiros nesse começo. Gabriel Pires, deixa lá pela direita com Samuel Xavier. Vamos juntos, é o Campeonato Brasileiro, é Fla-Flu, no Maracanã pegando fogo. Vai para a reposição o Rossi. Abre como opção o Fabrício Bruno, que está de volta. O Lima acerta o passo para tentar dar uma pressionada. O Rossi bate para frente. Escorou com o peito o Martinelli. Não é a primeira vez que acontece. Fernando Diniz escala o Martinelli na dupla de zagueiros. Ele fazia muito isso com o André, antes do André se machucar. Já está um longo tempo afastado do time, se recuperando de contusões. O Martinelli também, em algumas oportunidades, foi utilizado na zaga, como hoje. Ayrton Lucas, ex-Fluminense. Gerson se apresenta, recebe, também é ex-Flu. Mais uma vez o argentino Rossi. Saída pela direita com o Wesley, tem espaço para seguir com a bola se quiser. No corredor se apresentou o Luiz Araújo, Wesley preferiu o giro. Trabalho de segurança, bola na defesa com o Davi Luiz. Sexto jogo dele como titular do time do Flamengo. Tentativa de ligação, defesa, ataque, não deu em nada, o campo acabou. Apenas reposição para o cara que disputou mais partidas na história do Campeonato Brasileiro. Interminável Fábio, 43 anos, de novo em ação pelo Flu. Martinelli, Flamengo aperta a marcação, Lohan está por ali, passeou com a bola o Martinelli, acabou entregando de graça para o Ayrton Lucas. Gerson usa o corpo, faz a proteção. Bruno Henrique devolveu de primeira. Gerson na cavadinha para dentro da área. Chega para a cobertura ao Lima. Não dá folga para ele o Ayrton Lucas. A bola deu uma beliscada no calcanhar do Lima. Tudo ali no cantinho do campo. Aí ela toca na bandeirinha, vai embora a lateral. Pensativo o técnico Tite. Técnico líder do campeonato. Assumiu em outubro do ano passado. Esse é o 10º clássico estadual do Tite como comandante rubro-negro. Tem bons números, 5 vitórias, 3 empates e só perdeu uma vez no atual Campeonato Brasileiro para o Botafogo. Números do Tite enfrentando adversários, os adversários clássicos, os adversários cariocas. Vai para a reposição o Ayrton Lucas. Gesticula, faz sinal. Fluminense se põe no campo de defesa. O Flamengo vai tentar o ataque. Bate para o alto Martinelli. Joga sério, joga feio. É o início do jogo. E mais um encontro dessas duas equipes no ano de 2024. Houve 3 jogos no campeonato estadual. 2 vitórias do Flamengo, 2-0 para cima do Fluminense e um empate sem gols. 2 vitórias por 2-0 e um empate sem gols. Vem Renato Augusto, escorou com o peito. Adianta de primeira ao Cano, deu sobra. Gabriel Pires bota para a corrida do Kennedy. Primeiro Fabrício Bruno coloca pela linha de fundo para ceder um escanteio. O Fluminense conseguiu ali uma boa sequência de troca de passes. O Fluminense é isso, né, Paulo? O Fluminense é qualidade técnica, passes precisos, e quando isso acontece, o Fluminense sempre leva perigo. É engraçado que o roteiro do jogo a gente já conhece, né, de longe, porque o Fluminense não muda. O Fluminense, o jeito de jogar é o mesmo. Se os jogadores estiverem numa tarde, tecnicamente falando, boa, pode ser que a gente tenha um jogo super interessante aqui. Mesmo na pressão, mantém suas convicções o técnico Fernando Diniz. Você viu o sol atrapalhando o Ganso. Bateu o escanteio o Lima. Ela sobrou lá do outro lado. O chute forte para o meio. Com desvio na defesa.
A bola ficou oferecida ao goleiro Rossi, que já vai tentar acionar o contra-ataque. Bota para a corrida do Lohan. Ele contra 2 jogadores tricolores. Valeu a chegada do Lohan. Ganhou a falta. Tomou o pontapé, ganhou a falta para o Flamengo. Foi a luta o garoto. Martinelli, meio fora do tempo, atrasado, atingiu a parte de trás da perna do Lohan. O Gerson já deu aquela pressionada. Como capitão, já deu aquela pressionada no árbitro. E o Tite aproveita a parada para falar com o Wesley, né? Corrigir algum posicionamento, dar uma sugestão do lateral direito do Flamengo. Os nossos repórteres trazendo todos os detalhes. Klaus Barbosa, Ricardo Lai. É o timaço do Premier desta tarde de domingo. Vai Luiz Araújo, bateu no capricho, ela passa por todo mundo, passou com perigo perto do Léo Ortiz. Tiro de meta para o Fábio. Tem sido uma arma do Flamengo, a bola parada, principalmente em tempos recentes, sem contar com alguns dos seus principais jogadores que estão na Copa América, e tem sido um tormento defensivo do Fluminense, Renata. E a gente viu que o Léo Ortiz estava subindo com tranquilidade até para cabecear. E uma outra arma do Flamengo recente é a reposição de bola muito rápida do Rossi. Muitas vezes essa reposição longa, buscando algum jogador atacando ali a última linha do Fluminense, que está muito... Cria da base do Flamengo, tem uma assistência em 17 jogos em 2024, Wesley. Varela está na seleção do Uruguai. Seria outra opção para a lateral direita. Recomeça Rossi. Pelo Flamengo contra o Fluminense, 4 jogos, 1 gol sofrido. Wesley do peito para o chão, ele contra o Diogo Barbosa. Lateral do Fluminense conseguiu tomar a frente. Aí o Fábio para deixar de lado. É o Campeonato Brasileiro, Fla-Flu neste domingo de Maracanã. Ótimo público por aqui. Renato Augusto. Movimentação com o Lima. Gabriel. Aí o Gabriel Pires. Tem 30 anos. Faz o 5º jogo pelo Fluminense o Gabriel. Lima. Renato Augusto de pé para pé. O Fluminense vai evoluindo no campo, como gosta o técnico Fernando Diniz. Diogo Barbosa colocou na frente. Joga sério, põe para o lado Fabrício Bruno. O Fluminense foi rápido na reposição. Renato Augusto. Movimenta na parede com o Lima. Paulo Henrique Ganso. Se desloca John Kennedy. Aí o Flamengo congestiona a entrada da área. Estava por ali o Gerson. Deu sobra no Lohan. O árbitro demorou um pouquinho, mas apitou a falta. É falta para o Fluminense. É cheio de dores o Renato Augusto. Carrinho por baixo do Luiz Araújo. Acaba tocando na região do tornozelo do Renato. Você está revendo. E é uma falta que pode ser perigosa. Quem disse que o Fluminense não pode ser eficiente também nas bolas aéreas de ataque? Torcedor campeão da América, o torcedor do Fluminense acreditando na reação. Do outro lado, um dos maiores, se não o maior rival e o líder do campeonato de quebra. Fla-Flu daquele jeito. Lima já foi autorizado para fazer a cobrança. Levantou de curva de pé direito, Rossi. Preferiu não tentar segurar, ela subiu. Cai ainda perigosamente na região da área. Só que já estava marcada a posição irregular. Bandeirinha Mayra já havia detectado a posição de impedimento do ataque do Fluminense. Então, o Rossi fez o trabalho, tirou no soco. E só então a Mayra vai levantar a bandeira indicando o impedimento do ataque tricolor. Somando todas as competições, o Flamengo não perdeu nenhum dos últimos 7 jogos para o Fluminense. Já tem o tabuzinho aí. Rossi. Jogou de qualquer maneira para o lado, estava apertado. São 3 vitórias do Flamengo e 4 empates nessa sequência de 7 jogos. A última vitória do Fluminense, vitória na decisão do campeonato estadual do ano passado, em 2023. E que vitória, foi uma grande goleada por 4-1. Quanta coisa mudou de lá para cá. Você viu o Diogo Barbosa, está no lugar do Marcelo. Ficou de fora o Marcelo. Wesley. Rossi. Lohan.
Bola acabou escapando. Ele contra Gabriel Pires. Um pouco mais atrás o Wesley. Foi tocado pelo Gabriel. É falta para a defesa do Flamengo. E esses primeiros 10 minutos, Dodô? O Flamengo, diferente do Fluminense, que vai atacar sempre em posse de bola, tentando fazer associação de passe com os seus jogadores. O Flamengo estica a bola. Mesmo se a bola não é um passe perfeito, ele já se condiciona a marcar, porque sabe que o Fluminense vai tentar sair jogando e ele pressiona para ficar ali na frente. Então, esses primeiros 10 minutos, as estratégias diferentes, propostas diferentes para atacar. O Flamengo está lá pela esquerda, ganhou no corpo o Ayrton Lucas. Falta marcada. O Ayrton se desespera. O árbitro viu a falta de ataque. O Ayrton gosta de apoiar. Nós vamos rever o detalhe. Teve uma disputa ali no corpo a corpo com o Samuel Xavier. A arbitragem entendeu que o braço do Ayrton Lucas desloca o Samuel. Lima. Fluminense consegue lá pela direita uma boa escapada. Pediu e recebeu o John Kennedy. A bola escapou. Ele foi atrás. Insiste o Kennedy. Renato Augusto está no ataque. Passa o Samuel Xavier. Vem o cruzamento. Era para o Cano. Nada feito. Rossi no meio do caminho. E aí aquilo que os nossos comentaristas destacavam, a Renata falou. Olho nessa reposição. Nessa ligação do Rossi. Defesa-ataque. O Flamengo tem trabalhado isso em jogos recentes. Paulo Henrique Ganso está de volta, não enfrentou o Cruzeiro no meio da semana. Este é Samuel Xavier. Vamos juntos com as emoções do Fla-Flu neste domingo de Maraca. Gabriel Pires adiantou de pé esquerdo, se apresenta para receber o Renato Augusto, ex-jogador do Flamengo, revelado na base do Flamengo, Renato. E muito rodado, vencedor, campeão por onde passou. Ser sócio é para todo tricolor. Não importa como e de onde você apoia o Flusão. Temos um plano para você. Acesse mense.com.br e seja sócio. Martinelli ergueu a cabeça. Renato Augusto chama a responsabilidade, se apresenta. Samuel Xavier, tive a impressão de impedimento. Ele fazia a volta por trás da defesa do Flamengo, da linha defensiva do Flamengo. O impedimento foi assinalado pela Mayra. Ó, nesse momento, ó, quando veio o passe, o Samuel estava adiantado. Mayra Moreira, a assistente que trabalha lá do outro lado. É mais um Fla-Flu para conta. No Campeonato Brasileiro do ano passado, 2 empates. 0-0 e 1-1. Flamengo é o dono do melhor ataque do atual campeonato. Iniciou a rodada com o melhor ataque. O Fluminense tem a pior defesa. Samuel Xavier. Paulo Henrique Ganso para movimentar com o Gabriel Pires. Lima acertou o passo para deixar para o Diogo Barbosa. Vem o Gabriel Pires. O Fluminense vai levando seus jogadores para o ataque. Ficou difícil para o Gabriel. Bola retomada pelo Flamengo. Luiz Araújo. Lima no carrinho. A sobra é tricolor. Vai se levantando Luiz Araújo. O Fluminense tem a bola no ataque. John Kennedy desarmado pelo Fabrício Bruno. Levantamento, esticão do Wesley. Tá chegando primeiro o Antônio Carlos, que teve uma passagem que poucos se lembram pelo Flamengo. Uma passagem de um jogo. Passou rapidinho pelo Flamengo. O zagueirão hoje do Fluminense, o Antônio Carlos. Luiz Araújo. Por baixo, Gabriel Pires. É aquele volante pegador. Aí o toque do Renato. Trombada no árbitro, sobrando. Foi marcada a falta. A posse de bola é do Flamengo. A chegada do Gabriel que disse: não, não. Sim, foi a interpretação do árbitro. Diga a informação. O Diniz ficou reclamando aqui. Ele queria que o Lima puxasse o contra-ataque mais rápido para fazer a bola chegar mais rapidamente no John Kennedy. É uma reclamação que, assim, pelas reações aqui na cabine, é uma reclamação que faz sentido. É porque é difícil sair dessa primeira pressão e a gente está vendo o Fluminense com o Ganso e Renato Augusto se aproximando dos zagueiros para ajudar nessa construção, e justamente porque tem a melhor qualidade de passe, a melhor visão de jogo. Quando eles conseguem passar da pressão, tem que ter rapidez, velocidade, né, para conectar com o ataque. E a gente tinha Cano, a gente viu o Cano e o John Kennedy se projetando, e o Lima demorou, aí a marcação chegou. Por isso a gente viu daqui o Fernando Diniz
reclamando bastante. Agora o jogo começa, Paulo, bastante truncado, né? Muitas faltas, a marcação muito forte, o Fluminense tentando com toques curtos sair dela e aproximando os jogadores, e o Flamengo tentando esticar um pouquinho mais passes, né? Principalmente pelos lados do campo. Por enquanto nenhuma finalização, só as bolinhas paradas levando algum perigo. Davi Luiz para movimentar com o Luiz Araújo. Vem o Mengão, vem o Flamengo. Se fecha o tricolor. Luiz Araújo movimenta com o pé esquerdo, que é o bom. Fabrício Bruno. Aquele que permaneceu. Tinha a saída praticamente certa para o West Ham. Wesley conseguiu tomar a frente do Renato. Atrapalhado, bateu direto para fora. O Nação Sócio Torcedor está com benefícios disponíveis a qualquer momento, em qualquer lugar. Acesse mengo.com.br, conheça todas as vantagens e seja sócio torcedor do Flamengo. É quando o Wesley ia acertando o pé para bater na bola, ele acaba tocando no Renato. O Wesley está reclamando. Mas o destaque foi o passe do Léo Ortiz, né? Então, 3 dedos, o volante clássico. E aí o Renato Augusto voltou e atrapalhou. O Wesley fazer o cruzamento, mas primeira chegada mais assim interessante do Flamengo, que participa pouco os meio-campistas do Flamengo até agora. O Léo Ortiz, que fez uma brincadeira com essa escalação como volante. Olha o Fluminense saindo no risco. Lohan deixa pro Pedro, defendeu o Fábio. Ela fica ainda com o Bruno Henrique. Se atrapalhou com a bola. Ainda o Flamengo, levantamento do Bruno. Meteu a cabeça na bola, Diogo Barbosa. Que lambança na saída do Flu. Por muito pouco não saiu o primeiro gol do Flamengo com o Pedro. Passa Wesley, recebe, o torcedor aumenta o volume nas arquibancadas e você se liga com a gente. Que chance teve o Flamengo no vacilo do Fluminense. Lima, bem no canto do campo. Nós vamos rever, ó. O Gabriel bate, o Pedro trava, ela sobra no Lohan, que oferece o passe ao Pedro. O Fábio, mesmo caindo mais para o canto direito, para o lado direito, deixa a perna para fazer uma defesa dificílima. Quase o primeiro gol do clássico. Gabriel Pires se atrapalhou. Recuperação do Lohan, sem cometer a falta. Ganso e a puxada. Vários jogadores em poucos metros de campo por ali. Ganso. Martinelli, corre atrás dele o Pedro. Martinelli tira a bola da área. A disputa foi com o Bruno Henrique. Bruno Henrique agora mais pela meia direita. Tá difícil, o jogo é brigado. Tá difícil de encontrar espaço. O Flamengo começa tudo de novo com o Fabrício Bruno. Léo Ortiz. Gerson. Recolheu, deu uma puxada para escapar da marcação do John Kennedy. Vem para o apoio o Ayrton Lucas. Flamengo se põe no campo de ataque. Bola esticada para o Ayrton Lucas. Samuel Xavier. Domina e gira o corpo para jogar. Ou melhor, o Antônio Carlos. Samuel lá pela direita. Outra recuperação rubro-negra. Gerson. Cavadinha não vai dar em nada. No Premier, dá jogo. Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Joga a bola para frente, Gabriel Pires. Ela sobra limpinha no goleiro Rossi. E a estratégia que o Flamengo adotou de subir a marcação, pressionar muito alto o Fluminense, ter 4 jogadores pressionando o setor ali da bola na saída, é uma coisa que deu muito certo no Fla-Flu das semifinais do Carioca, né? Foi assim que o Flamengo teve uma grande imposição sobre o Fluminense naquela semifinal. E agora, mesmo com o Fluminense se aproximando meias, né? Então, quando não é o Ganso, o Renato Augusto, tá o Ganso e o Gabriel Pires, jogadores de mais qualidade de saída, ainda assim tá com dificuldade pela pressão forte do Flamengo. Bruno Henrique ganhou na corrida do Samuel Xavier, a bola toca na perna dele e fica pro Fábio. Bruno Henrique no chão reclamando de pênalti. Impressionante a diferença na velocidade dos dois. O Bruno não tomou conhecimento do Samuel Xavier. Nós vamos rever o lance daqui a pouquinho. No final das contas, ela deu um toque na canela do Bruno Henrique, sobrou no goleiro Fábio. Bruno ficou reclamando. Tocou o Kennedy, antecipação de Davi Luiz.
Se prepara para sair jogando o Flamengo. Vem a bola recuada na fogueira para o Rossi. Lançamento lá do outro lado. Samuel Xavier. Deu sobra. Bruno Henrique. Do peito para o chão. Acabou desarmado. Aí a tranquilidade de Samuel Xavier. Antônio Carlos. Veio o Gabriel Pires. Tem bolinha. Tem gol na rodada. Gabriel Veron abre a conta para o Cruzeiro fora de casa contra o Bahia. Bahia está lá em cima. O Cruzeiro subindo na tabela de classificação. Veron 1-0. Olha a saída do Fábio. Ela ficou com o Pedro. Ajeitou. Tá livre Lohan. Mandou para fora. Pegou mal de pé esquerdo e se lamenta. Ó, o Fábio bate. O Pedro estava esperto no meio do caminho. Amortece. Oferece a chance ao Lohan. Pegou torto, mandou à direita. Aliás, a bola acaba tocando nos dois pés do Lohan. Verdade, Paulo. Até era para tocar de primeira bola, dar aquela chapada, mas ele não ficou bem equilibrado para bater. E é pela segunda vez o Fluminense erra na saída de bola. E para você fazer isso que o Fluminense faz é como a gente estava falando. Você tem que ser perfeito. A parte técnica tem que funcionar muito bem. O Gabriel Pires e o Fábio agora erraram 2 vezes e quase o Flamengo aproveita. O Flamengo está só esperando para dar o bote ali naquela zona do campo, né, Paulo? Não pode ser diferente. É o jeito de saída do Fluminense, Renato. Alguns acham que tudo bem, que faz parte. Outros acham que é risco demais para correr em determinados momentos. Pela segunda vez o Fluminense vacila nessa tentativa de saídas. E o Flamengo quase aproveita as 2 melhores chances do jogo. E muitos gols do Fluminense já saíram também por conta dessa saída de bola mais próxima, né? Só que com falta de confiança dificulta tudo. E aí tem muitos erros. Vai lá. Cruzamento do Wesley. Ficou na marcação. Sobra Luiz Araújo. Gerson. Mais uma vez o Luiz Araújo. Léo Ortiz. Hoje volante. Lançamento. Wesley está no ataque. Escora de cabeça. Gerson, de costas para o Renato Augusto. Bola lançada para dentro da área. O Antônio Carlos se abaixou e tirou. Muitos erros. E das 3 finalizações do Flamengo, 2 foram assim, né? Em erros de saída de bola, mérito também da pressão que o Flamengo está fazendo. E o problema é que o Fluminense não tem alternativa. O chute mais longo, o Fluminense não consegue vencer ali a disputa de cabeça. Então, por isso que acaba devolvendo a bola para o Flamengo facilmente. Deu certo agora o movimento de saída. Gabriel Pires colocou para a chegada do Renato Augusto. Primeiro Wesley. Luiz Araújo. Dodô aqui ao meu lado, fora da... Faltou um pouquinho de velocidade. Talvez o Renato, uns 10 anos atrás, pudesse incomodar mais o Wesley. É verdade, porque quando você tem Renato e Ganso como meias que estão jogando mais adiantados, você precisa usar muitos laterais. E se fosse o Diogo, com certeza ele chegaria na bola. Mas o Renato é um pouquinho mais técnico, né? Mais lento, então a bola tem que ser mais no pé do que no espaço. Paulo, nessa recuperação de bola, o Luiz Araújo ali estava acelerando, chegou ali na divisória do gramado e parou, recuou a bola. E o Tite queria que ele avançasse, que ele fosse no 1 contra 1, que fosse o ataque, driblando, o que não aconteceu. A movimentação dos 2 técnicos com os nossos repórteres. Klaus Barbosa, Ricardo Lai. Diniz queria o lateral pro Flu. Posse de bola do Flamengo. Vai dentro, vai dentro. É a instrução que vem da área técnica. Wesley para movimentar. O Flamengo tem 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. É a campanha rubro-negra. Fluminense uma única vitória, 3 empates e 6 derrotas. Fala o tempo todo também o Fernando Diniz. Vem pressionado para o clássico. Olha o Tite. É o jeito de dizer, vai para frente, larga, vai para frente, vai para frente. Lima. Paulo. Oi. Diniz pediu aqui agora, pressiona. Vamos, Diogo, vamos, Diogo. O recado para o Diogo Barbosa. De zagueiro para zagueiro, Martinelli e Antônio Carlos. Fluminense se prepara para sair jogando. Fla-Flu. 0-0 no placar. Times que decidiram 4 dos últimos 5 campeonatos estaduais. Com 2 títulos para cada, inclusive. Passou no vazio o carrinho do Luiz Araújo. Renato Augusto, breca. Solta de lado no Gabriel Pires. Aí Paulo Henrique Ganso, chama Lima.
Outra vez o Ganso. Gabriel Pires. Volta no Martinelli. O Fluminense trabalha nos toques curtos. John Kennedy. Decidiu recuar no Martinelli. O torcedor queria o Kennedy trazendo um pouco mais para frente. Antônio Carlos. Aí Gabriel Pires. Toque entre as linhas de marcação do Flamengo. Renato Augusto, acionado John Kennedy. Perdeu a disputa individual. Perdeu para o Davi Luiz. E vai para a arrancada o zagueiro do Flamengo. Gabriel Pires. Preciso no bote. Ela escapou, foi embora, é lateral. O Samuel Xavier está reclamando. Vamos ver o Davi. Talvez desse braço direito do Davi que sobrou quando ele arrancava. O Renato estava tentando a marcação, sobrou o braço direito do Davi Luiz. Repare no posicionamento do árbitro, viu? Tudo de pertinho, de pertinho. Fica no chão o Renato Augusto. Eu disse, revelado nas categorias de base do Flamengo, e contra o Flamengo na carreira, 3 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Não tem bons números o Renato, somando todas as passagens, toda a carreira dele. Nunca marcou, nunca fez gol no Flamengo, Renato Augusto. Segue sentindo dor no rosto, na região da boca, é o que parece. E o Davi está ali para pedir desculpas. Ó, mais uma vez, como o Davi arranca, mandou o bração para trás e em cheio na direção do rosto do Renato. Esse tipo de situação, né, Paulo? É aquele, o zagueiro antecipou, levou a bola e os braços é um movimento que acaba sendo natural do defensor e próprio meio para se proteger e avançar. Foi ruim porque pegou nos lábios do Renato e sempre sai um pouquinho de sangue porque é uma região muito sensível. Nesta segunda-feira tem Seleção Brasileira estreando na Copa América. Que segunda-feira, aquecimento às 9 da noite, a bola rola às 10 da noite, ao vivo no Sport TV. Brasil e Costa Rica, estreia da Seleção Brasileira, Copa América 2024. O mês das Copas, o mês dos craques. Você acompanha a Copa América, acompanha a Eurocopa no Sport TV. No Premier, dá jogo! Claro, com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Torcedor do Fluminense pede o time para cima do Flamengo. Martinelli, Gabriel Pires se apresenta, o Flamengo adianta a marcação, vacilou o Fluminense, o chute do Gerson mandou por cima. Sobrou no Lohan, o Gerson vem no embalo, mas vem marcado. E pela segunda vez, esse é o terceiro vacilo que quase se torna fatal para o Fluminense. Pela segunda vez, o vacilo é do Gabriel Pires. Sabe o que acontece, Paulo? O Gabriel Pires é o mais recente dos caras que jogam no Fluminense do jeito que o Fernando Diniz joga. Por mais que ele é um bom jogador, tem técnica, ele está muito lento quando está de costa. E a estratégia do Flamengo é quando a bola chega nos jogadores do Fluminense que estão de costa, os caras têm que ser mais rápidos. E quando você é lento nessa zona do campo, você vai perder a bola e vai tomar a finalização. É que o Gerson acabou dando aquele biquinho, a bola subiu, mas é muito perigoso que quando essa situação no jogo acontece. Dessas 3 que você citou, Paulo, uma, o Fábio evitou o gol. A outra, o Lohan perdeu, agora o Gerson perdeu. Mas chances de gol claríssimas que o Flamengo teve nesses erros de saída de bola do Fluminense. E nessa parada, o Davi Luiz aproveita para trocar as chuteiras. O Ross está ali amarrando suas chuteiras. Retirou agora as luvas. E o Tite orientando, né, a equipe do Flamengo nessa parada técnica. E o lado do Fluminense da parada, Klaus. Orientação do Diniz aqui muito direcionada para o Gabriel Pires, né? Depois dessas 2 jogadas aí que ele acabou errando. A orientação do Diniz pedindo o que ele quer para o Gabriel, da forma de sair jogando ali. A parada para a hidratação. O jogo começou, temperatura em torno de 31, 32 graus. É um domingo de inverno no Rio de Janeiro, vale destacar. Estamos no inverno. Estamos no inverno. 31. É oficial, estamos no inverno. Amanhã vai fazer 35, amigos. Se vocês estiverem aqui no Rio, aproveitem a praia. O inverno carioca.
Fica a dica. 31 graus, não caiu não a temperatura. A noitinha vem chegando, final de tarde, e a temperatura nada. 31 graus. Por isso, claro, a parada para a conversa dos técnicos, mas principalmente para recuperação física parcial dos jogadores. 0 para o Fluminense, 0 para o Flamengo. São as emoções da 11ª rodada do Brasileirão. E você sabe, Brasileirão é no Premier. O Brasileirão da sua vida é no Premier. E com o aplicativo você assiste aos jogos ao vivo de onde quiser. Bora, bora, bora! Acesse a sua loja de aplicativos e baixe agora o app do Premier. Fernando Diniz, ele não tem lá bons números contra o Flamengo na carreira. São 17 jogos dirigindo suas equipes, muitos desses jogos no comando do Fluminense. No total, 17 jogos, 4 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. São os números do Fernando Diniz quando tem o Flamengo como adversário. Jogadores de volta ao gramado. O Flamengo teve 3 grandes oportunidades em erros na saída de bola do Fluminense. O Fábio conversa, o Fluminense tenta se acertar. Placar em branco no Maraca. Batida para frente do Martinelli. John Kennedy amortece com categoria. Ele solta mais atrás no Diogo Barbosa. Abriu o compasso para fazer o domínio Martinelli. Chega a 27 jogos o Martinelli hoje. Ele e o Fábio são os que mais jogaram pelo tricolor no ano de 2024. Antônio Carlos, já marcado, já cercado pelo Pedro. Torcedor do Flamengo não para de cantar. Samuel Xavier prepara a movimentação. Pela primeira vez na era dos pontos corridos, esses 2 grandes rivais estão frente a frente nessa situação. Um deles na primeira posição, o outro na última. Olha o Flamengo, de novo na marcação-pressão. Deu sobra no Samuel Xavier. Lima, grande lance. Na habilidade conseguiu achar o espaço. Derrubado, falta para o Fluminense. Que saída do Lima. Já vai Ayrton Lucas. Toma essa caneta. Grande lance do Lima. Luiz Araújo marca Diogo Barbosa. É o Brasileirão, vivendo 11ª rodada. Diogo Barbosa, o quarto árbitro, disse ali pra ele, deu pra gente perceber no microfone. Para. Onde é que o senhor faz, seu Diogo? Tava ali avançando com a bola na mão. Fabrício Bruno. Recebe Rossi. 33 para 34 minutos, é só o primeiro tempo. O Fluminense foi derrotado pelo Cruzeiro, 2-0 na última rodada, e vai receber o Vitória na quinta-feira. É o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo derrotou o Bahia no meio da semana. Vamos ver, o jogo está parado ali com o golpe nas costas do Bruno Henrique. Aliás, o Flamengo não perde há 8 jogos, somando todas as competições. Além do toque de braço do Samuel nas costas do Bruno, ele cai todo desajeitado e cai do alto. Aí se recuperando o Bruno Henrique. O Paulo, aproveitando a pausa, só para... A gente tem 34 minutos aqui de primeiro tempo e o Fluminense ainda não finalizou. E se no início do jogo ainda conseguiu trocar alguns passes no campo de ataque, teve até um momento de bola parada, cobrança de falta, desde os 15 minutos que o Flamengo começou a apertar a marcação na saída de bola, pressionar com muita gente no campo de ataque para não deixar o Fluminense sair jogando, o Fluminense não consegue praticamente passar do meio campo. E quando passa, toma a decisão errada, né? Num passe muito acelerado, ou acaba sofrendo a falta e depois toca para trás. Então o Fluminense ainda não finalizou nessa primeira etapa. 4-0 em finalizações. 4 finalizações para o Flamengo, nenhuma finalização do Flu. E aí faz falta o área nesse tipo de construção, né, Dodô? Sim, o Arias faz muita falta e assim, vai lá, Paulo. E perto dessa zona perigosa do campo, nem o Flamengo criou muito. As chances que o Flamengo obteve foram em erros na saída de bola do Fluminense. Então, os meio-campos, tanto do Fluminense quanto do Flamengo, perto da zona perigosa, da entrada da área, estão sendo bem marcados e não criaram muita coisa.
de ladrão, Léo Ortiz. Por dentro, Ayrton Lucas. Vai daí, bateu rasteiro. Pintou a quinta finalização do Flamengo no jogo. Não foi uma grande finalização do Ayrton Lucas. No Premier, dá jogo. Jeep Compass com novo motor turbo de 272 cavalos. Você viu o Herman Cano, pouco participou do jogo. Tá devendo, não vive boa fase. O cara de muitos gols, quase 2 meses sem marcar. É o 4º maior artilheiro do novo Maracanã, o Cano. Pedro, chega Antônio Carlos. Diogo Barbosa amorteceu devagarinho, a bola se perdeu. Abriu as asas, ali o Gerson para ficar com o arremesso. Chama lá atrás Fabrício Bruno. Falamos ao vivo do Maracanã. Grande domingo de Fla-Flu. Rossi. Até pensou na saída pela direita com o Fabrício. Preferiu por dentro o Léo Ortiz. Agora a participação do Fabrício Bruno. Tome bola recuada até o goleiro Rossi. Levantamento de primeira. Chamada marcação em linha alta do Fluminense. Dominou bonito. Peito para o chão, Antônio Carlos. Samuel Xavier. Esse é Martinelli. O Fluminense vem de 3 derrotas seguidas. Não vence um jogo há quase um mês. São 4 partidas sem vencer. 1 empate e 3 derrotas. Somando todas as competições. Lima acabou dando no contrapé do Renato Augusto, que já estava adiantado em posição de impedimento. A última vitória tricolor aconteceu no dia 29 de maio. Vitória na Libertadores, 3-2 para cima do Aliança, aqui no Maracanã, do Alianza Lima. O Flamengo, ao contrário, não perde há 8 jogos, somando todas as competições. Desde o dia 7 de maio, quando perdeu para o Palestino por 1-0 no Chile, em jogo também da Libertadores. De lá para cá, 7 vitórias e 1 empate, nada mal. Fabrício Bruno estica. Estava cercado por jogadores do Fluminense, o Lohan. Fábio no lançamento por dentro. Gabriel Pires, de cabeça erguida, preferiu brecar. No trabalho de armação, Paulo Henrique Ganso. Baixa lá pela direita, Samuel Xavier. Bruno Henrique frente a frente com ele. Samuel mudou a jogada de direção. Gabriel Pires, Renato Augusto para amortecer. No calcanhar, Davi Luiz. Aí o Renato. Vem Diogo Barbosa. O Fluminense agora sim carrega bastante gente para dentro do campo de ataque, inclusive o zagueiro Antônio Carlos. Ganso. Vamos juntos. Domingo de Maracanã. Samuel Xavier para apostar a corrida com Ayrton Lucas. A bola bateu no Samuel Xavier, subiu. Paulo Henrique Ganso de cabeça. Apareceu o Cano. Bruno Henrique até se esforçou. E olha aqui. Para o Bruno Henrique não alcançar é porque a bola correu mesmo. Léo Ortiz diz alguma coisa para o Fabrício Bruno. O Fluminense fica com o escanteio. Ganso para fazer a cobrança. Fez ali um gesto discreto. Samuel se apresentou, mas pelo jeito veio o cruzamento para a área. Cruzamento por baixo. Esperto o Gerson. Lohan para apertar o Martinelli. Os dois no mano a mano. Martinelli domina bem o lance. Fábio. Bruno Henrique. Ele foi, a bola ficou. E depois a falta cometida no Samuel Xavier. 40 minutos no Premier. Dá jogo. Sporting Bet. Entra confiante no jogo e faz um Sporting Bet aí. Torcedor do Flamengo marcando presença no Maracanã. Fluminense é o mandante. O Flamengo hoje o visitante. Na atual temporada, somando os jogos de todos os jeitos, o Flamengo tem 4 vitórias e 1 derrota aqui no Maracanã. No Campeonato Brasileiro, 4 vitórias e 1 derrota. Hoje está no Maraca, mas está de visitante o Flamengo.
Ganso chama a jogada para o lado direito com Lima. Aí o Ganso, deixadinha no Antônio Carlos. O Flamengo sai um pouco de trás. O Fluminense vai começar tudo de novo com o Fábio. 41. Claro, teremos no tempo de acréscimo o tempo da parada da hidratação. Samuel Xavier disputando corpo a corpo com o Ayrton Lucas. O Fluminense foi rápido para a reposição. Lima se apresenta e recebe o Antônio Carlos. Com a bola, Renato Augusto. Eu falava do Cano, quase 2 meses sem marcar. Vai bem nos duelos, nos jogos contra o Flamengo. Tem 16 partidas e 8 gols. Está impedido o Renato Augusto. E 8 gols marcados. Média de 1 gol a cada 2 clássicos. Vai. Tem o Cano contra o Flamengo. Olha como estava bem adiantado o Renato. Aí é o passe que vem na hora errada. É uma boa média do Cano de gols, né, Paulo? Você citou, mas tanto o Cano quanto o Pedro pegaram muito pouco na bola, né? A gente teve mais emoção quando o Fluminense tentou sair jogando ali e cometeu os erros, porque é um jogo mais truncado, onde a gente não vê superioridade técnica, onde é a zona que leva mais perigo no campo. Então fica aquele jogo que tem até uma posse de bola, mas quando entra no campo de ataque a coisa fica mais difícil de acontecer. Cabeçada do Diogo Barbosa. Limpa o Lohan. Esse passe veio curto. Antecipação do Renato Augusto. Aí usa habilidade. Habilidade tem de sobra. Já parte lá pela direita Samuel Xavier. Toque de primeira no corredor. John Kennedy. Foge da marcação do Davi Luiz. Toque entre as pernas do Bruno Henrique. A virada do Renato para o Diogo Barbosa. 0 para o Fluminense, 0 para o Flamengo. 11ª rodada. Brasileirão 2024. Coloca na frente Paulo Henrique Ganso. Samuel Xavier. Bruno Henrique volta para ajudar na marcação. Ganso, cabeça erguida. Gabriel Pires. Martinelli. Fluminense se põe dentro do campo de ataque. Todos os jogadores do Fluminense no campo de ataque. E aí o Flamengo recua e despeja a responsabilidade do outro lado. Nesse momento deixa a bola com o Fluminense. Samuel Xavier. Lima por ali. E aí o Ganso de novo. Trabalhando com o zagueiro Antônio Carlos. Nos últimos 15 clássicos cariocas, o Fluminense venceu apenas 1. Empatou 6 e foi derrotado 8 vezes. Renato Augusto deu a fatiada. Domina Diogo Barbosa, lançamento de primeira do Gabriel Pires. Diogo Barbosa contra Wesley, passou lotado por ela Wesley. Diogo cruzou de pé direito. Os 2 zagueiros do Flamengo estavam por ali. Travada no Gabriel Pires, acredita o Renato Augusto. Ele contra Wesley. Wesley tem trabalho para equilibrar o corpo. Vem que vem o Renato atropelando. E a falta foi marcada. Era tudo o que queria Wesley. Wesley não pediu, implorou pela falta. O Renato chegou atropelando e o Fernando de Professor Diniz tá cheio de anotações. Dudu falou, Paulo, sobre a bola não passar pelo meio-campo do Flamengo, e de fato a estratégia na saída de bola do Flamengo tem sido muito, a gente até ouviu em algum momento o Tite falando, na profundidade. Ele quer uma bola mais longa, buscando ou o Luiz Araújo aqui mais à direita, o Bruno Henrique mais à esquerda, ou então o Pedro sempre atacando essa última linha do Fluminense que fica mais alta. Mas por enquanto não funcionou essa bola, porque ou ela foi acelerada demais ou o Fluminense conseguiu interceptar antes. Por isso que a gente tem um jogo que as emoções aconteceram. Ela ficou limpinha, Lohan bateu, Fábio desvia! Sobrou na medida pro Lohan. Repare, o bandeirinha deu legal, não sei não, o posicionamento do Lohan seria no mínimo para a conferência do VAR. A jogada valeu, porque no final das contas é escanteio para o Flamengo. O leve desvio do Fábio, que defesa de biquinho de pé esquerdo.
Se lamenta o Bruno Henrique. Teve a bola do primeiro gol, o Lohan. Repito, acho que seria lance para VAR. De qualquer maneira, defesaça do Fábio no Maracanã. Uma jogada que foi rápida, né? Não sei nem se foi propositalmente que a bola chegou no Lohan, que virou o pé. Fez assim, tentou enganar o Fábio deixou o pé. O Fábio fez uma excelente defesa. É impressionante o que continua jogando o Fábio. Deu uma vacilada ou outra, principalmente em saídas, mas como goleiro para defender. Que campeonato do Fábio. E olha que o Fluminense tem a pior defesa. E seria pior, certamente, se não tivesse o Fábio na meta. O árbitro não quer saber de empurra ali dentro da área. Cobrança de escanteio para o Flamengo. E tem focos de empurra. Na área e fora da área. Olha onde está o Gerson ali, marcado pelo Martinelli. Lohan para fazer a cobrança de escanteio, mandou na primeira trave. E tem o empurra. Os jogadores do Fluminense vão reclamar, o árbitro já saca o cartão amarelo. O Gerson tá ali na confusão. Olha, sinceramente, não sei se eu tinha visto já uma confusão na cobrança de escanteio, uma fagulha de confusão antes da cobrança fora da área. Cartão amarelo pro Davi Luiz e possivelmente cartão amarelo também pro Paulo Henrique Ganso, que participavam do ninguém é de ninguém ali do lado de fora da área, Dodô. O Davi estava muito fora da área e o Ganso estava marcando. Individualmente na bola parada, o Ganso pega o Davi. E antes da bola ser cobrada, o escanteio, o Davi estava entrando com tudo para a área e se enroscaram ali. Um deve ter encostado no outro. Mas é muito perigoso esse lance, porque se tivesse batido o escanteio, poderia até ter sido marcado um pênalti, né, Paulo? Porque os dois estavam se enroscando ali e o juiz estava mais próximo da... Ah lá, a gente está vendo. Teve cabeça batendo com cabeça. E olha como o Ganso cai abraçado ao Davi Luiz. Porque se o Ganso ficar parado e o Davi ganha velocidade fora da área para tentar pegar o cruzamento, é difícil de parar um zagueiro, ainda mais com a envergadura e a estatura que tem o Davi Luiz, né? O Ganso é o incumbido de marcar ele na questão da bola parada individual. O Ganso está chamando a atenção do médico, massagista, exatamente para uma pancada no rosto. E o Flamengo tem ido bem nas bolas paradas. Desde que perdeu seus jogadores para a Copa América, marcou 2 gols e criou 6 chances claras, tirando pênaltis. Bolinha na tela, tem gol na rodada do Brasileirão. Christian faz 1-0 para o Atlético Paranaense contra o Corinthians na Liga Arena. E os dois continuam discutindo. Lohan bateu o escanteio, primeira trave. Sobra oferecida ao Gerson. O torcedor está reclamando de um pênalti. Gerson dentro da área, busca a linha de fundo, escapou, conseguiu espaço. Ela passa na frente do gol, ninguém do Flamengo para aproveitar o lance. E aí o árbitro está pedindo, né, para esperar, porque ele quer conferir. Houve de novo a formação de um bolo, a disputa feroz por espaço, puxa-puxa. E nós vamos mostrar, vamos tentar mostrar. Ó, o Ganso tá ali o tempo todo com o Davi. Esse foi o pênalti, digamos assim, reclamado pela torcida do Flamengo. A informação. No lance anterior, o Tite estava contestando aqui o amarelo pro Davi Luiz, falando com o quarto árbitro, dizendo, ele foi atacar a bola e foi interrompido no lance. Por que cartão amarelo pro Davi Luiz? Essa a interpretação do Tite. Ali o árbitro de olho, tá fácil pro árbitro, Dodô. E tava na cara que o Davi ia simular alguma coisa, né? Enroscar com o Ganso. O juizão tava esperto. Ó, tá agarrado no Davi. É o Matheus Bach, é o Matheus. Tá reclamando ali do pênalti do Ganso. Queria o pênalti do Ganso. O Matheus Bach. A arbitragem prometeu o jogo até os 48 no primeiro tempo. Já temos 50 minutos. E agora sim, o Rafael Rodrigo Klein coloca ponto final. 0-0 por enquanto no Fla-Flu. Flamengo conseguiu suas finalizações, teve grandes oportunidades, principalmente aproveitando a pressão que fez na saída de bola do Fluminense. Fluminense até que se soltou um pouco mais na reta final do primeiro tempo, mas em boa parte da primeira etapa mais se defendeu do que conseguiu jogar. Ó, de novo ali, ó.
no detalhe. Repare que o árbitro está de olho nos dois, né? Já tinha mostrado os cartões, já tinha dado a bronca. O Ganso seguiu acompanhando o Davi Luiz e todo o desfecho da jogada você tem na tela do Premier. Diga! Estou aqui com o Renato Augusto. Renato, o time está com um pouco de dificuldade de sair, né? Sofrendo um pouco a pressão na saída de bola do Flamengo. Como reverter isso? Como melhorar para o segundo tempo? De vez em quando trocar pela bola longa. Fizemos 2, 3 bolas longas. Ganhamos a primeira bola e segunda bola. Vamos saber que de vez em quando a gente tem que jogar um pouquinho mais direto. É um jogo que a gente tem que errar pouco. Respeitar o momento que a gente vive para poder vencer o clássico. Obrigado, Renato. Davi Luiz já chegando aqui. Aproveitar para falar com o Davi Luiz. Uma avaliação sua do primeiro tempo do Flamengo, com chances, né? O Flamengo não foi ameaçado pelo Fluminense. E desses 2 últimos lances, né, na área, a sua avaliação? Um time que a gente está enfrentando de muita posse, de jogadores móveis que sabem ter a bola, um jogo difícil, onde a gente soube sofrer na hora certa e criamos inúmeras oportunidades claras de gol. Infelizmente não conseguimos fazer o primeiro gol. E agora eu deixo pro árbitro aí decidir, interpretar da maneira dele. Não gosto de entrar em polêmica, mas estou tentando só fazer o gol. O teu cartão amarelo foi justo? Acho que não. Valeu, obrigado, Davi. Saída do Davi Luiz, o cartão amarelo. Ele dá lugar ao Léo Pereira. Davi tinha participado dos 5 jogos recentes do Flamengo, atuando os 90 minutos, atuando em cada um deles, na íntegra. Hoje sai e dá lugar ao Léo Pereira. Vamos juntos, o Fluminense deu a saída. Está valendo o Fla-Flu. Segundo tempo no Maracanã. São as emoções da 11ª rodada, confirmação da alteração do Flamengo. O Fluminense volta igual do primeiro tempo, né, Klaus? Isso aí, Paulo. Mesmo time, mas o Diniz começou bastante com o Keno agora aqui na beira do campo. Ele não entrou ainda, mas já está ouvindo algumas instruções ali do técnico. Olha a bola! Olha a bola! Primeira falta marcada no segundo tempo e a falta é para o tricolor. Levantamento do Gabriel. Se esticou o Léo Pereira, complementou a Ayrton Lucas. Ela está de volta com o Fluminense, com o Lima. Bola recuada por Samuel Xavier. Este Antônio Carlos. Gabriel Pires com um pouco de liberdade. Ergueu a cabeça, se apresenta para receber o John Kennedy. Fez a parede, movimenta com o Lima. Fluminense tenta se soltar. O Flamengo volta. Cavadinha do Paulo Henrique Ganso. A informação. Davi Luiz voltando para o banco de reservas com gelo no joelho direito. Surgiu espaço para o contra-ataque do Flamengo. Lohan colocou para o Luiz Araújo. Bateu colocado. Do jeito que a bola chegou ajeitada, finalizou o Luiz Araújo. E do jeito que ele está acostumado a finalizar. O Flamengo consegue a escapada. O Fluminense corre desesperado para trás. Passou perto da trave. Luiz Araújo, a 7ª finalização do Mengão no jogo. Por muito pouco não sai o primeiro gol no Maracanã. Fez o que tinha que fazer, Luiz, né, Paulo? A bola veio com açúcar, com carinho, com afeto. Só para colocar a curva e jogar do outro lado do gol. O Fábio já estava fora da jogada. Faltou um pouquinho mais de curva, mas é um lance super perigoso de uma bola rebatida do Flamengo, que o Pedro foi disputar a bola com os 2 zagueiros do Fluminense, né? E aí a bola acabou sobrando pro Lohan, que colocou pro Luiz. E infelizmente ele deu azar, infelizmente do Flamengo, e pra sorte do Fluminense a bola não entrou. E é o jeitão que gosta de pegar na bola, o Luiz Araújo. É a cara dele. Essa finalização. Pra sorte do Fluminense, passa perto da trave, não entra. 0-0 no placar do Maracanã. Sai de novo o Flu. Lima. Acompanha Léo Ortiz. Lá vai o Lima. Acabou parando no Léo Ortiz. Ela fica oferecida ao Vermacano. Samuel Xavier. Traz pro meio. E tome barulho que vem das arquibancadas. Samuel. Lá pela esquerda, Diogo Barbosa. Renato Augusto. No campeonato passado, 2 empates. 0-0 e 1-1. Fluminense tem o seu pior início. Nem tão início assim. São 10 rodadas. Pior início na era dos pontos corridos. Igualando o que fez em 2008. Naquela oportunidade, terminou o campeonato na 14ª posição. Começou a rodada na lanterna. Renata.
um time sem confiança, ele mostra isso, né? Com muita clareza hoje, porque, por exemplo, agora o Fluminense conseguiu sair da pressão, né? Ele saiu aqui pelo lado direito, só que na hora de avançar, o Samuel Xavier avançava e o Cano parou, não foi para frente, né, para receber o passe. Eram movimentos que estavam mais coordenados, né, no ano passado, quando o Fluminense passava da pressão, já tinha 3 jogadores atacando a última linha. Agora parece que para na jogada, não confia no passe. Enfim, o Fluminense com muita dificuldade, mesmo quando a saída em tese funciona. Lohan chama para o apoio Wesley. Ele frente a frente com o Diogo Barbosa. Lohan recebeu. Buscava o levantamento. Ainda o garotão, 17 anos. Bateu com estilo na bola. Estava por ali o Pedro, marcado pelo Antônio Carlos. Chutão para frente de qualquer jeito do Cano. Virou volante para o Fluminense. O Flamengo vai empurrando o tricolor para trás. Gerson, perseguido por 2. Renato Augusto até o final. É o Campeonato Brasileiro em destaque para você curtir no Premier. Bora, 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 vamos juntos. Tem muita coisa para acontecer ainda no Brasileirão. Joga mais. Tem lançamento, era para o Bruno Henrique. A bola não passa pelo Samuel Xavier. Debateu errado, Ayrton Lucas. Gabriel Pires. Lohan na recuperação. O garoto toma a bola e bate. Desviada na defesa, ela se perde a escanteio. Dudu faz um gesto aqui ao meu lado. O Gabriel Pires está em outra rotação, né, Dudu? É, porque é uma zona do campo que você tem que ser um pouquinho mais rápido, né? Um pouquinho mais dinâmico. E quando você demora muito para pensar, você acaba perdendo a bola. E o Lohan do Flamengo é um garoto que tem um potencial incrível. Muito bom jogador, muito bom jogador. É incrível. 17 anos? Que isso? Parece mentira. Foi ali para cobrança curta. Que personalidade do Lohan. O Flamengo aperta, vem em busca do primeiro gol do clássico. Ayrton Lucas. Pé esquerdo para o lançamento. Passagem do Wesley. Vem o Fábio junto dele. Fábio no caminho. Wesley finalizou, mandando na rede pelo lado de fora. A arbitragem vai parar e pegar a falta do Wesley. Ó, nós vamos rever como vem o Wesley no embalo. Ainda teve a chance da finalização, Wesley. Ó, mais uma vez para você rever. O Wesley acaba projetando o corpo na direção do braço do Fábio. E o Fábio já tinha a bola quase que totalmente dominada. Torcedor do Flamengo não para de cantar. O do Fluminense tem uma postura mais preocupada nas arquibancadas do Maracanã. O Fluminense tentando recuperar o futebol que o levou ao título da América. Levantamento de Martinelli. Ficou no sanduíche John Kennedy. Wesley, 2 vezes. Desvio para o lado do Lima, só lateral. O Flamengo disputou 7 clássicos cariocas no ano. Venceu 4, empatou 2 e perdeu 1. Perdeu para o Botafogo. Vai somando todas as competições. Este é Léo Pereira. Passe no Rossi. Estava de olho nele o Cano. Esticada para a velocidade do Wesley. Tem velocidade também. O Martinelli deixou a bola curta por dentro. Lohan consegue cruzamento. Fábio fecha a porta. O Martinelli quase entrega. É o Flamengo tentando aproveitar para fazer o primeiro gol do clássico. Aproveitar os vacilos do Fluminense. Foi a cara do primeiro tempo. Teve a chance ali o Lohan. A bola estava saindo, ele se esforçou, bateu forte, o Fábio pegou. Gerson. Lohan para devolver no Gerson. Capitão do Flamengo ergueu a cabeça, preferiu o toque de lado no Ayrton Lucas. É Maracanã daquele jeito. Se manda Léo Ortiz. Acionado o Bruno Henrique. Ele contra o Samuel Xavier. O Bruno adianta de cabeça, o campo vai acabando. Bruno Henrique ficou com a bola, bateu para fora. Mas é impressionante a diferença de ritmo dos dois times. O Flamengo tá ligado, tá a 1000. O Fluminense tá a 10 por hora. Olha como o Bruno Henrique adianta de cabeça. Eram 2 jogadores do Fluminense. Ela parecia dominada pela defesa, coisa nenhuma. Apetite de sobra do Bruno Henrique. E o Flamengo começa a desperdiçar oportunidades, uma atrás da outra. O Pedro tá até agora lamentando porque ele queria o passe do Bruno Henrique. E pediu agora para o time sufocar na marcação da saída de bola. O Pedro no lance anterior, o Gerson, quando estava ali na intermediária, tentando limpar
a jogada, ele fez um sinal para o Bruno Henrique, vai que eu jogo para você, né? Para ele se infiltrar, fazer um facão, e depois o Bruno Henrique teve essa chance. E o Bruno ficou reclamando de escanteio, parece ter desviado, mas assim, bem de leve, mas parece ter desviado no Fábio. Samuel Xavier, o Flamengo vem cheio de confiança, se adianta. Fluminense troca passes. Gabriel Pires, já travado, marcado de perto. Pelo lateral esquerdo, Pedro. Ela mais pela esquerda ao Pedro. Luiz Araújo, cortando, trazendo a jogada do Flamengo para o outro lado. Wesley. Cruzamento dele ficou no Diogo Barbosa. Wesley foi atrás, foi para a sobra. Na frente, Gerson. Acompanha por ali o Renato Augusto. Gerson brecou. Chega perigosamente na entrada da área do Fluminense. Ganha ângulo. Levantamento. Ele buscava o Bruno Henrique. Fábio antes. Fábio no meio do caminho. Só dá Flamengo, Dodô. E assim, o Pedro queria a bola, esse último lance do Bruno, mas não dava. A bola estava perfeita para chutar. Que ele errou o gol, né? E outra coisa, quantas vezes já falou o nome do Gerson em 9 minutos de alguma coisa, né, Paulo? Quando o Gerson entra no jogo, o Flamengo começa a tomar conta. O Flamengo está empurrando o Fluminense com a bola, tomando conta da parte ofensiva do time, perto da área do Fluminense. E como você citou bem, o Fluminense está numa rotação abaixo daquilo que tem que ser para competir com o Flamengo. Gerson cria de Xerém, fez 63 jogos no time principal do Fluminense. Lima na trombada, ela fica oferecida à defesa do Fla. E contra o Fluminense na carreira são 15 jogos hoje do Gerson. É o adversário que mais enfrentou o time que o revelou. Marcou um gol em 2019. Tem um gol contra o Fluminense em 2019. O Gerson que começa a aparecer no jogo, começa a tomar conta. Torcedor do Flamengo esfrega as mãos. O do Fluminense preocupado nessa altura. Ayrton Lucas, mas o placar é de 0-0. Léo Pereira, posse foi para fora da área para receber. Recebe levantando de pé esquerdo. Samuel Xavier, o toque na bola, ele não fez a falta. Se manda ao Lima, o Fluminense se arma, cavadinha pelo meio da defesa, fecha Wesley e tira dali. Acompanhando o Kennedy. Bota a bola pela linha lateral. Clássico é quente no Maracanã. Wesley não quis saber de brincadeira. Gabriel Pires, cruzamento feito para dentro da área. Rebateu o Fabrício Bruno. O domínio foi de Martinelli, 0-0. Virada até Gabriel Pires. Teve dificuldade na matada. Perdeu para o Bruno Henrique. 2 contra 2. Vem o Bruno. Acionado o Pedro. Ajeita no pé direito para meter levantamento. Muito alto para o Gerson, que corre para reaproveitar. O Flamengo tem muita gente ali na região da área. A passagem do Ayrton Lucas quando bate prensado, bate travado e descola o escanteio. Rossi sai de lado com o Léo Pereira. São as emoções de um grande Fla-Flu. No Brasileirão, 6 rodadas sem derrotas do Flamengo. Desde a única derrota para o Botafogo. De lá para cá, 4 vitórias e 2 empates. No domínio, John Kennedy. Paulo Henrique Ganso. Cabeça erguida, quase sempre assim. Movimentação do Fluminense. Alexander voltou no Antônio Carlos. O Alexander que teve o vidro do carro quebrado ontem, no protesto de alguns torcedores na entrada do centro de treinamento. Diogo Barbosa, pode dar certo o chute do Lima. Passou à direita sem perigo para o Rossi. No Premier dá jogo. E foi a primeira finalização do Fluminense, essa tentativa de fora do Lima. São 10 do Flamengo, a primeira do Fluminense foi essa do Lima para fora. Gerson bateu com estilo, 3 dedos para acionar o Bruno Henrique. Ergueu a cabeça o Bruno, toque na brecha. Gerson deixou de costas. Estava por ali Samuel Xavier. Manda para fora da área, o Flamengo segue na pressão. Ayrton Lucas arrisca levantamento. Tirou o Thiago Santos, vem de trás o Wesley. Passa longe da meta. Ó o Gerson, hein? Até para aproveitar o canhota, a coincidência nos nomes, é claro que o Gerson
O grande Gerson ficou mais marcado no Fluminense do que no Flamengo, mas esse tapa na bola foi de Gerson, do Gerson. O Gerson assinaria esse passe do Gerson. E o Gerson um pouquinho com mais liberdade agora, né? Porque o Alan entra, uma característica diferente do Lohan. O Léo continua no time, então o Gerson mais móvel, mais participante do jogo. Ele voltou muito bem no segundo tempo. E vamos ver se o Fluminense consegue com o Keno, pelo menos na jogada individual, levar mais perigo, porque até agora foi um chute a gol só, é muito pouco para o time do Fluminense. Calegari vai entrar. Nova alteração no Fluminense daqui a pouco. Antecipa o Klaus Barbosa pra gente. Aí o Flamengo sai jogando. Léo Pereira, 0-0 no Maracanã. 23 minutos, 10-1. Em finalizações, mas placar em branco. O Flamengo desperdiçou muitas oportunidades. Acelera Luiz Araújo. Keno volta para ajudar na marcação. Ficou pelo caminho para a rolada. Gerson posiciona o corpo. Não adianta a bola. Tava de passagem o Bruno Henrique. Gerson na linha de fundo. Ficou com ela. Cruzamento na segunda trave. Wesley para subir, para disputar. Rebote ainda dominado pelo Flamengo. Toque de primeira do Léo Ortiz. Wesley. Bruno Henrique pediu. Luiz Araújo finalizou e jogou na mão do Fábio. Pega o goleiro do Fluminense. Fábio sai jogando. Falei do Fábio, jogador com o maior número de jogos na história do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, o adversário que o Fábio mais vezes enfrentou. Chega a 55 jogos hoje contra o Flamengo na carreira, o Fábio. Antônio Carlos. Samuel Xavier aperta o Flamengo. Tocou do Henrique, ela foi embora. Bom, vem o Calegari. Samuel Xavier vai embora. O Samuel não tem muitos jogos na temporada. Sofreu lesões no plural, né? Mais de uma. Chegou a 10 jogos hoje o Samuel Xavier. Ele dá lugar ao Calegari. Certamente não é o melhor momento físico do Samuel Xavier, que também já passou pelos 30 anos. E vem o garoto Calegari. A alteração processada pelo Fernando Diniz é mais uma alteração no Flusão. Se manda Lima. Foi para a arrancada. John Kennedy acompanha, recebe o Keno. Vai passar o Diogo Barbosa. Fluminense tentando ser perigoso. Não entrou no drible do Keno, Luiz Araújo. Depois os dois no corpo a corpo. O árbitro indica a posse de bola para o Flu. 11ª rodada. Lembrando que tem seleção brasileira em campo nesta segunda-feira. Estreia do Brasil na Copa América. Aquecimento às 9 da noite. Bola rolando às 10 da noite no Sport TV. Brasil e Costa Rica. Você fica ligado em tempos de Copas, Copa América e Eurocopa. Fernando Diniz atento. O Fluminense tem a bola parada e pode ser perigosa com o Ganso. Ele combina a distância, a jogada. Thiago Santos é bom cabeceador, tá ali dentro da área. Bateu o Ganso, procurando exatamente o Thiago Santos. Não deu em nada, é tiro de meta. Thiago vai no alto. Sobe bem o Thiago Santos e não é de agora. Já 26 minutos do segundo tempo. O Nação Sócio Torcedor está com benefícios disponíveis a qualquer momento, em qualquer lugar. Acesse mengo.com.br, conheça todas as vantagens e seja sócio torcedor do Flamengo. Vai para a movimentação Wesley. O último Campeonato Brasileiro, 2 empates, 0-0 e 1-1 entre essas duas equipes. Joga a bola para frente o Rossi. Sobe o Thiago Santos para ganhar no alto do Gerson. Ele para o segundo lance. Thiago. O Fluminense vai trabalhar. O Lima deu uma puxadinha para dentro e foi atropelado. A falta marcada pelo árbitro. Sejam todos bem-vindos. É a reta final e vai ficando cada vez mais tenso o Fla-Flu deste domingo no Maracanã. Aí o goleiro Rossi. Vamos juntos, vamos juntos. Rossi no lançamento. Diogo Barbosa meteu a cabeça na bola. Vitor Hugo na disputa. Vem cheio de apetite o Terans. Conseguiu ficar com ela. Acompanha John Kennedy. Terans rolou no Kennedy. Rolou na hora errada. O Kennedy estava segurando o passe para não ficar impedido.
Veio o toque do Terãs, não deu para ele. Resposta do Flamengo na escapada do Luiz Araújo. Pedro vai se posicionando para receber, toque por baixo, atrás da linha do corpo do Pedro. Bruno Henrique deu uma escoradinha, segunda chance. Vitor Hugo na entrada da área, caiu, o torcedor reclama, o jogo segue. Aí o Lima fica um pouquinho mais lá e cá com essa saída do Fluminense, o jogo. Wesley foi tentar uma caneta no John Kennedy. Que lugar, hein, Wesley? Mas tudo bem. Corrigiu e jogou para fora depois. E o Kennedy tá até agora. Essa conversa que você viu ali do Kennedy reclamando, essa reclamação foi com o Terãs. O Terãs ensaiou, pensou no que ia fazer. Quando rolou pro Kennedy, deu no contrapé. A informação. Era exatamente isso que eu ia destacar. O Kennedy reclamou na hora, logo depois do passe, e agora tem uma brecha ali no jogo. Voltou a demonstrar a insatisfação dele com o Terãs. E era uma boa chance, Dudu. Era uma boa chance, mas no momento que o Terãs ameaça de dar o passe e não dá, aí você tem que chutar no gol, né? Aí você finaliza. Porque quando você ameaça, o John Kennedy se prepara e não recebe a bola, aí você faz a jogada sozinho e chuta a bola no gol. Por isso que o John reclamou. Léo Pereira lançou, Bruno Henrique, ele contra o Calegari. Bruno ia ficando com a bola, a arbitragem está marcando o pênalti. Rafael Rodrigo Klein pega o pênalti do Calegari no Bruno Henrique. Nós vamos rever no detalhe. O Bruno contra o Calegari. Um primeiro contato, os dois se enroscam. A queda do Bruno Henrique, mais uma vez para você rever. Bruno contra o Calegari. E aí quando tá caindo o Calegari, tem o trança-pé. Ó. O Bruno fica entre as duas pernas do Calegari, tem o toque, perde o equilíbrio. O Bruno Henrique, está marcado um pênalti no Maracanã. Expectativa no Maraca. Fábio no centro do gol. O torcedor canta pro Pedro. Vai autorizar o árbitro, agora sim. Pedro partiu, bateu de pé direito. Gol! De pênalti, o gol que pode ser o da vitória no Clássico já na reta final. A lei do ex, a categoria do Pedro, que joga mais pro centro do gol. Ela ainda toca no pé do Fábio, mansamente vai pro fundo do gol. Ele é o artilheiro com A maiúsculo, 24 vezes Pedro no ano. Sorriso aberto, gol importante. E o Flamengo vai se superando. E o Flamengo é o time da última gota de suor. Foi assim com o Atlético Paranaense. Foi assim com o Bahia. Na reta final é assim no Fla-Flu. Pedro Neres, 1 para o Mengão, 0 para o Fluminense. Pênalti decisivo, que não foi muito bem batido, mas o importante é que a bola entrou. O Flamengo, no contexto geral do jogo, é melhor que o Fluminense. Nesses últimos minutos, o Fluminense até que conseguiu equilibrar um pouquinho mais, mas são muitas situações de gol causadas pelo próprio Fluminense para o Flamengo, e o Flamengo aproveita num pênalti que foi bem marcado, e o Pedro, como eu falei, não bateu tão bem, bateu no meio, o Fábio quase conseguiu tirar, mas é gol do Flamengo, o Flamengo joga melhor enquanto a gente estava em discussão. Né? Foi pro Lima aquele cartão amarelo antes da cobrança, não foi? Foi. Porque agora ele acaba de receber o segundo cartão amarelo, está expulso o Lima, depois da solada no Ayrton Lucas. Ele tava que não se aguentava mais. Baita público, hein? 57 mil pessoas acompanhando o Fla-Flu. Olha a escapada do Ayrton Lucas, o toque pelo meio da defesa do Fluminense. Ayrton Lucas de novo. Tirou dali o Thiago Santos. Flamengo no ataque, Luiz Araújo. Sobra fica oferecida ao Gerson. Ayrton Lucas tem espaço, vai se mandando o Gerson. Ayrton Lucas ficou no meio de dois. Recuperação de Alexander. Léo Pereira puxou o John Kennedy antes da chegada da bola, foi marcada a falta. Cartão amarelo. Cartão pro Léo.
É a reta final do jogo, já estamos nos acréscimos. É Fla-Flu. Do jeito que essas torcidas estão acostumadas, é claro, com um final feliz. Por enquanto, para o torcedor rubro-negro. Luiz Araújo, movimentação lá pela direita. Fluminense vai terminando a 11ª rodada com uma única vitória em todo o campeonato. Flamengo vai vencendo pela 7ª vez. Rossi, aí Fabrício Bruno. Flamengo se mantendo na ponta, na primeira posição na tabela de classificação. E deixa o rival na lanterna. Fluminense que não era lanterna do campeonato desde 2009. Teve aquela histórica campanha de recuperação na reta final para fugir do rebaixamento. Desde 2009, o Fluminense não andava pela lanterna do campeonato. Léo Pereira. Já passamos de 49. Ayrton Lucas. Flamengo gasta o tempo com a bola dominada. Aumenta a angústia tricolor. Ayrton Lucas. Léo Pereira. Vai subindo a marcação. Fluminense não tem outra alternativa. Rossi deu uma puxada para o pé esquerdo para bater para frente. Ela vai ficar para o Fabrício. Tocou meio esquisito. O Alan anda sério lá para o outro lado do campo. Calegari. Dá nele, bola. Não foi uma entrada das mais inspiradas do Calegari. Oi. Você ligado no Premier, você ligado também no Sport TV, dentro do Troca de Passes. Que carona luxuosa, reta final do Fla-Flu. Flamengo no ataque, Luiz Araújo trouxe para dentro, arriscou. Passou à esquerda e foi embora. Nosso time, diretamente aqui do Maracanã, terá a honra de participar daqui a pouco do Troca de Passes ao vivo. Thiago Santos. São os últimos segundos pelo que prometeu o árbitro. 1-0. Fluminense tem um homem a menos. Foi expulso Lima. Pedro usa o corpo. A bola quica algumas vezes. A sobra é do Luiz Araújo. Ele tem o Vitor Hugo um pouco mais adiantado. Tentativa de cruzamento por baixo. Corre para reaproveitar o Wesley. 11 contra 10. O Flamengo tem um homem a mais. O Flamengo tem a primeira posição garantida. Vitória no Fla-Flu. De pênalti. O Flamengo é o time que batalha até a última